Irmãos, com alegria nós passamos a palavra ao pastor Uziel. Ele vai falar para nós hoje, à noite, amanhã de manhã. E nós temos toda a expectativa de que Deus há de usar o servo dele com aquilo que ele quer falar ao nosso coração. Boa noite, irmãos. É uma honra estar aqui. Agradeço ao pastor Joel esse privilégio e já deixo com os irmãos um abraço fraterno, carinhoso da nossa igreja, lá na Praia do Canto. Somos uma igreja bem criança em relação aos irmãos, estão completando 63 anos. Que Deus continue guiando, guardando e usando os irmãos onde quer que os irmãos estejam. Creio que uma das propostas desse encontro de gratidão a Deus é refletir um pouco sobre a igreja que prevalece. Quero, portanto, convidá-los para nós lermos um texto, que é um texto muito importante para a igreja. Toda a Escritura é fundamental para a igreja, mas há textos nas Escrituras que falam diretamente sobre a natureza, o ser, a razão da igreja. E um desses textos está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 16 a 19. Por gentileza, se você tem a Bíblia, abra, acompanhe essa leitura. Mateus 16, a partir do verso 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vamos uma vez mais orar e pedir que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre nós na compreensão da sua palavra. Pai de amor, muito obrigado por tua bondade, amor, porque o Senhor se aproxima de nós, habita em nós e tem prazer em nos edificar. Obrigado pela tua palavra, que possamos compreendê-la, que ela seja vida para nós e que isso resulte em adoração e louvor ao teu nome. É o que nós rogamos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Ser uma igreja que prevalece num tempo em que coisas muito diferentes do Evangelho prevalecem é um grande desafio. Olha a sua volta. O que anda prevalecendo? Se você pudesse destacar coisas que prevalecem, que coisas seriam essas? Temos
uma prevalecência de muita corrupção, vemos prevalecendo o mal, a injustiça. O nosso grande expositor, Águia de Aia, falou sobre os tempos difíceis, Rui Barbosa, em que chegaria um tempo que tantas coisas ruins iam prevalecer, que a honestidade, a honra, a sensatez seria motivo de vergonha e de acanhamento, e não de alegria e felicidade. Então, vivemos num tempo em que coisas que prevalecem são coisas nocivas à igreja. Mas sem pensar agora nas coisas que prevalecem na nossa sociedade, quais são as coisas que prevalecem na nossa vida, na sua vida? Nós nem sempre paramos para refletir sobre o que prevalece na nossa vida, no nosso mundo particular. E se quisermos entender o que prevalece nesse nosso mundo pessoal, nesse lugar que os nossos olhos não podem alcançar, eu não posso ver na sua vida, eu não posso olhar a sua alma e saber o que prevalece aí, você não pode saber o que prevalece aqui, porque nós somos seres muito complexos, há muito mais profundidade em nós do que parece. É possível a gente fazer coisas, dizer coisas, e interiormente negar estas coisas. É possível fazer coisas certas por motivos errados. Então, o que prevalece na minha alma, o que prevalece na sua alma? Talvez uma maneira que tenhamos de considerar isso seja nós avaliarmos quais são as nossas buscas, quais são as nossas preocupações, o que mais nos interessa, como é que a gente reage à vida, como é que a gente se sente quando as luzes se apagam e a gente pode ser exatamente a gente mesmo, sem precisar fazer de conta. Porque fazer de conta parece ser um vício no nosso tempo. A gente faz de conta com muita facilidade. A gente usa as palavras certas. A gente tem os trejeitos certos. A gente tem um comportamento certo. Alguém já disse que com as luzes acesas, todos se comportam. Aliás, há uma grande preocupação no nosso tempo por causa da tecnologia, e a gente o tempo todo vai vendo nos jornais gente que achava que não estava sendo vista, e não só estava sendo vista, como estava sendo filmada, e de repente aquilo que gostariam que nunca aparecesse, torna-se notícia da televisão. Os jogadores de futebol agora falam com a mão na boca, por causa da leitura labial. Então, é tanta possibilidade de sermos alcançados que talvez, mais do que nunca, a gente oculte aquilo que a gente não gostaria de revelar. Mas ser igreja, viver a experiência da igreja, é viver o desafio de romper com tudo isso. Viver o desafio de nos tornar nós mesmos. E andarmos na nossa história na direção de nos tornarmos a melhor pessoa que podemos ser para a glória de Cristo em nós. Ser igreja é tornar-se na história gente que está sendo recuperada, restaurada, regenerada, refeita, para não se perder, para não perder a si mesmo nas ilusões que tão facilmente nos habitam, nos enganam e nos conduzem. Então, nesse tempo em que tantas coisas que prevalecem não nos darão vida, ser igreja é prevalecer sobre elas, ajudados, guiados pela graça de Deus. O texto que nós lemos traz para nós algumas perguntas muito importantes.
Jesus faz algumas e ele nos inspira outras pelo que ele afirma. Primeira pergunta importante é: quem é Jesus para os outros? Ele faz essa pergunta. E os discípulos, então, com muita rapidez respondem, e não só um responde, mas vários respondem. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O que as pessoas pensam, dizem. Uma igreja precisa saber o significado de Jesus no seu momento da história. Uma igreja, uma melhor igreja, um cristão, melhor cristão, quando ele entende o significado de Jesus para o seu contexto. Às vezes a gente se afasta tanto do nosso contexto, do nosso ambiente, da nossa cidade, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos que não são da igreja, que a gente não tem ideia do que significa Jesus para essas pessoas. Há alguns anos li uma estatística interessante, não boa, mas interessante, que afirmava que uma pessoa que se convertia a Cristo, ingressava numa igreja, em torno de 5 anos, depois de 5 anos, ela não tinha nenhum relacionamento mais com pessoas de fora da igreja. Estranho. Estranho se nós somos seguidores de um Cristo que encarnou, que entrou na história, que entrou nas vilas, conversou com as pessoas, relacionou-se com todo tipo de gente. É estranho se nos tornamos uma igreja que se ausenta da história, que se ausenta do mundo, que sai de perto daqueles que não creem, que não suporta a presença dos que não comungam a visão que tem. Me parece que a igreja que prevalece e que se torna sal e luz, que Jesus disse que aqueles irmãos do primeiro século deveriam ser, é uma igreja que entende, sabe responder quem é Jesus para os outros. Os discípulos sabiam. Eles eram pessoas do mercado, da rua. Eles eram gente das vilas. Eles sabiam o nome dos seus vizinhos. Estavam acostumados à convivência. Cada vez menos sabemos isso. Segunda pergunta importante é: quem é Jesus para os discípulos? Jesus pergunta isso: e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro responde: quem Jesus é. Essa resposta de Pedro ainda carece de envolvimento de Pedro. Não só de Pedro, como de todos os outros discípulos. Um envolvimento com a verdade declarada que só vai acontecer na experiência de Atos. Só depois que eles são visitados profundamente pelo Espírito de Deus, aí que sim, a experiência com esse Cristo, Filho de Deus vivo, se torna real na vida deles. Isso nos ensina uma lição. Irmãos, ser uma igreja que prevalece não é ter a resposta certa sobre quem Jesus é. Nós temos 2000 anos de história cristã. Nós temos compêndios e compêndios escritos a respeito de Deus, da Trindade, salvação, pecado. A teologia é abundante. Hoje, numa escola bíblica, em qualquer igreja cristã, que leva um pouco a sério as Escrituras, há mais teologia sendo ensinada do que a igreja primitiva recebeu durante toda a sua existência. Mas a questão é que quem Jesus é para a igreja não se define pelo quanto a igreja é capaz de falar sobre quem Jesus é. A pergunta de Jesus é mais profunda. Tem a ver com a experiência com esse Cristo. As comunidades cristãs são campos missionários. As igrejas são lugar de colheita.
Porque 2000 anos de história cristã, facilmente, irmãos, veio nos afetando ao ponto de nós, assim como nós fomos nos ausentando da história e sendo menos capazes de entender o Cristo do coração de outras pessoas, nós também fomos resumindo o nosso Cristo e a nossa fé muito mais em conceitos e programações do que em vida. Nós, como igreja, corremos o risco de nos sair muito melhor dentro do templo do que fora dele. Nós, como igreja, somos muito bons dentro do templo, nas experiências litúrgicas, mas nem sempre somos tão bons assim nas relações familiares. Nem sempre somos tão bons assim nas relações sociais. Nem sempre somos tão bons assim nos nossos momentos privados, em frente do computador, acessando a nossa internet. Esse senhorio de Jesus, ele é mais verdade aqui dentro do que na cozinha, às vezes, da nossa casa. Isso não está certo. Isso não é bom. E se for assim, está errado. Quem é Jesus para nós? Jesus não pergunta, mas suscita a nós uma pergunta pela resposta, pela conversa que ele tem com Pedro. Depois que Pedro responde, Jesus se dirige a Pedro. Ele faz uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E depois ele fala para Pedro: você é Pedro? E aí Jesus está respondendo uma pergunta, que é a seguinte: quem são vocês para mim? Uma igreja não só procura saber o que é Cristo para os demais, é uma igreja que vive para experimentar quem é Cristo para si, mas também é uma igreja que se ocupa de entender quem é ela para Cristo. Quem é você para Jesus? A melhor visão de você é Jesus que tem. A melhor visão de mim é Jesus que tem. A melhor visão de mim não é a que você tem. A melhor visão de mim não é a que eu tenho. A melhor visão é aquela que Cristo tem de mim. Quem sou eu para Jesus? E com essa pergunta, quem sou eu para Jesus? A ideia não é assustar-me. A ideia não é pressionar-me a partir daquilo que eu consigo ser de bom ou aquilo que eu sou que não é bom. Naquele dilema que o Paulo revelou que vivia no capítulo 7 de Romanos: eu quero coisas boas e faço coisas ruins. As coisas ruins que eu não queria, elas estão me ocupando, e as boas eu não realizo. Esta pergunta, respondida por Jesus, ela é inspiradora para nós. Porque quando Jesus diz para Pedro quem ele é, ele une a essa resposta a expectativa que ele, Jesus, tinha para Pedro. Pedro, você é uma pedra. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer, não vão se sustentar diante da igreja que eu vou edificar sobre uma pedra, sobre gente como você. Essa palavra de Jesus é extremamente profunda para nós. Importante a gente tentar entendê-la e seguir a vida procurando entendê-la. Jesus sabe quem é Pedro, mas o que determinaria a história de Pedro não era quem Pedro era, mas quem Jesus era. E quem Jesus desejava que Pedro fosse. O que nos inspira a entender o seguinte: uma igreja é uma comunidade de pessoas que se relaciona com Cristo
E quem sustenta esse relacionamento não são as pessoas, é Cristo. Quando é que nós, como igreja, somos uma igreja sólida, saudável, robusta? Não é a partir do quanto nós conseguimos sustentar essa relação, porque nós não podemos sustentá-la, mas o quanto nós cremos, confiamos e nos entregamos àquele que sustenta a relação nossa com Ele, que é Jesus. Isso faz muita diferença. A gente sabe que na sequência do texto, Pedro vai pisar na bola. Depois que Jesus fala do seu sofrimento, Pedro vai dizer para Jesus que não é nada disso. E ele recebe uma repreensão dura de Jesus. E lá na frente, Pedro promete jamais negar. Mas Jesus diz, não, você vai negar. E depois de negar, Pedro desanima, se afasta. Jesus vai atrás de Pedro. E Jesus restaura Pedro. E Jesus manda Pedro aguardar a promessa como os demais. E Pedro é alcançado pela misericórdia de Deus. E depois ele prega o primeiro sermão da era cristã. Que Jesus está nos ensinando é que a igreja dele na história é esta comunidade de gente como você e eu, que não temos condição de ser igreja, mas que ele nos faz sua igreja, nos sustentando, e através de nós, manifestando o seu reino aqui. Ele disse para Pedro, Pedro, você é pedra, eu vou edificar a minha igreja sobre você, as portas do inferno não vão prevalecer, e tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu, desligar na terra, será desligado no céu. A teologia, especialmente a teologia romana, confunde isso, personalizando isso em Pedro. Mas Pedro apenas é um representante da comunidade dos salvos, sobre quem Jesus edificaria a sua manifestação ao longo da história. Querem ver? Quero ler para os irmãos esse mesmo texto, numa tradução exegética feita por um pastor americano, e a mensagem, talvez algum dos irmãos usem esta tradução, e a maneira como ele escreve esse texto é extremamente elucidativa e muito bem firmada na tradução que ele faz do texto original. Ele escreve da seguinte forma: quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, e o que o povo anda dizendo a meu respeito, a respeito do Filho do Homem? E ele insiste, e vocês, quem acham que eu sou? Eles responderam, alguns pensam que é João Batista, outros acham que é Elias, há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Simão Pedro declarou, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Deus abençoe Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros e nem citou algum professor. Meu Pai do céu, o próprio Deus, revelou o segredo sobre quem eu sou de fato. Agora eu vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. E isso não é tudo. Vocês terão livre acesso e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras, sobre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu, e um não na terra é um não no céu. E quando nós vamos ver como Paulo entendeu isso, como Pedro entendeu isso, o que vamos encontrar eles declarando é o seguinte: na primeira epístola a Coríntios, capítulo 12, verso 27, Paulo diz assim, escrevendo para aqueles irmãos, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês,
individualmente é membro deste corpo. Quando vai escrever em Romanos, capítulo 12, ele diz, versos 4 e 5, assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função. Assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os demais. Ao escrever em Efésios 2, verso 19, ele afirmou assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E em Tito, capítulo 2, verso 14, ele afirmou, falando sobre Jesus, ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de todas as maldades e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, verso 9 e 10, cita um verso muito conhecido, ou escreve um verso muito conhecido, e que lemos assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. Jesus está falando para os discípulos acostumados a uma estrutura religiosa, a uma história profética, em que os profetas falavam ao povo sobre Deus, em que os sacerdotes falavam a Deus sobre o povo, e agora Jesus chega para essas pessoas, esses discípulos, e diz, está tudo sendo mudado, cada um de vocês que me segue, é gente sobre quem vou edificar um movimento, que vai avançar pela história, e fará frente a toda a oposição, e será a manifestação do meu reino. Serão pessoas que terão o direito de trazerem para o convívio terreno o reino de Deus, e manifestarem na vida este reino. E será tão intensa essa manifestação, que a presença destas pessoas será a minha presença, que as palavras dessas pessoas serão minhas palavras. Eu me farei presente na história por meio da vida destes que tornarei minha igreja. Deus se arriscou na história, tornando-nos igreja, gente como nós, gente frágil como nós, mas é Ele quem sustenta esta relação. De maneira que, como é que a gente vai seguir na nossa história prevalecendo, sendo aquilo para o que fomos chamados a ser? A primeira grande verdade é que precisamos existir submissos ao Cristo que nos torna igreja. Nos torna igreja. Não é a nossa habilidade, acomodação, adequação ao funcionamento da estrutura da nossa religião. O que nos torna igreja não é o quanto nos saímos bem no exercício de uma liturgia como essa. O que nos torna igreja não é frequentar o templo como frequentamos tantas vezes, tantos dias. O que nos torna igreja é viver em submissão ao Cristo que transforma a gente fraca, como Pedro, como João, como Paulo, como Uziel, como Joel, como qualquer pessoa, em seu corpo na história. É submissos a Jesus, em todo lugar, em todo tempo. Não só isso, a submissão a Jesus trará um segundo efeito em nós, o modo como nós nos relacionamos.
Uma igreja é uma igreja que prevalece na medida em que aqueles que são igreja e são membros como igreja, essa membresia não se define pelo rol de membros que nós elegemos. Esta membresia é a comunhão dos que andam com Cristo. Ela se define na história, em seu poder de testemunho do reino, pelo modo como a gente se relaciona, como a gente cuida um do outro. Jesus, em João 15, disse: vocês não podem fazer nada sem mim. E ele orou por nós, dizendo: Pai, que eles sejam um, como nós somos, para que o mundo creia que eu fui enviado por ti. Então, o modo como nós nos relacionamos define a nossa prevalência como igreja no mundo em que tantas outras coisas andam prevalecendo. Não só isso, mas no papel, na vida de cada membro, de cada cristão. E mais uma vez, conquanto seja importante, irmão e irmã, o seu papel no funcionamento da estrutura, dos programas, da agenda da igreja, o seu funcionamento não pode se reter a isso. Você tem dons, Deus lhe deu dons, esses dons têm que manifestar o reino de Deus fora deste tempo. Que tipo de médico você é? Que tipo de professor você é? Que tipo de servidor público você é? Que tipo de empresário você é? Que tipo de aluno você é? Que tipo de mecânico? Que tipo de padeiro? Que tipo de dona de casa? Que tipo de seja lá o que você faça. O modo como você faz o que você faz, isso honra a Deus. Isso abençoa as pessoas. As pessoas podem confiar que recebem do que você faz o melhor que você pode dar. Quem se serve do seu dom, volta para casa enriquecido. É com alegria, é com doação, como quem serve a Deus e não aos homens, que você ganha o seu dinheiro toda semana. Porque o modo como nós atuamos, Paulo disse, nós somos um corpo, e cada um tem que cumprir a sua função. Nós não podemos restringir isso à vida do templo, porque não cabe, porque o cristianismo não cabe aqui. Precisa ir além daqui. Você é uma parte do corpo de Cristo, entregue à sociedade desse estado, para você viver as grandezas daquele que chamou você das trevas para a sua verdadeira luz. E por fim, ela se manifesta, esse reino, esse corpo, essa igreja que prevalece, pelo tipo de gente que resulta da sua existência. E o que deve caracterizar, irmãos, cada um de nós, ao longo da nossa história como igreja, depois de tantas reuniões em que a gente canta coisas tão maravilhosas como cantamos, que a gente tem a oportunidade de ler o texto bíblico, ainda que ele não seja tão brilhantemente exposto, mas o texto bíblico está diante de nós. Depois de tantas vezes nós frequentarmos a escola bíblica e sabermos a Bíblia e termos as nossas devoções, que tipo de resultado isso deve gerar na nossa vida e entregar à história? Não vai entregar gente perfeita, mas vai entregar gente perdoada. Cristão é alguém perdoado. E uma pessoa perdoada tem algumas marcas. A primeira delas é a humildade. Um cristão tem a vocação de ser humilde, porque ele não entrou no reino de Deus pelas suas credenciais. Ele foi perdoado. O que significa que ele tinha coisas de que se envergonhar. E uma vez perdoado, ele sabe que não é melhor do que outros. Então,
ele procura lembrar-se todo dia de que tem os pés de barro. E com isso, lutar para ser humilde no mundo em que prevalece o orgulho. Tendo sido perdoado, também vai gerar em nós, ou deve gerar em nós, um tipo de gente que é habitado por paz. Que conquanto haja nessa vida problemas, dificuldades, alguns solucionáveis, outros não, há enfermidades que vão nos matar. Se a enfermidade não matar, a gente vai morrer com o tempo. Há problemas que a gente resolve porque depende só da gente, e há problemas que não se resolvem porque depende de outros. Há quebras nessa vida. Mas o cristão, por causa do perdão que gera comunhão com Deus, é habitado por uma paz que Paulo disse que ela excede a todo entendimento. A igreja prevalece na história quando na vida de cada um de nós, a despeito das circunstâncias, prevalece a paz de ter sido perdoado por Deus e levado à comunhão com Deus. Outra característica é que essa igreja e essa convivência e essa experiência nos equipa mais para amar. A gente vai aprendendo mais a amar as pessoas, amar a vida, amar com prazer a existência, vibrar com a vida e amar as pessoas, encantar-se com o outro, porque Deus faz isso em nós, porque Deus sabe quem somos e Ele é favorável a nós. O favor de Deus nos transmite esperança, de maneira que isso vai precisar resultar em nós na criação de um coração inclinado ao amor e não ao ódio. Mandela escreveu que discriminar pessoas por qualquer razão, odiar o outro, tudo isso foi ensinado. Ninguém nasce discriminando, ninguém nasce odiando, mas se aprende. Ele disse, deve ser mais fácil ensinar aquilo que as pessoas já nascem prontas a oferecer. Aceitação, amor. Então ele disse, é isso que temos que fazer. A comunhão com Deus gera esse coração. A igreja que prevalece é a igreja que existe na história e faz frente à discriminação, ao mal, ao ódio que prevalece, oferecendo pessoas que amem, cuidem, que sejam misericordiosas, que sejam piedosas, que sejam humildes, que tenham paz. Por fim, é uma igreja que oferece pessoas saudáveis para a vida. Acredito que a santidade de que as Escrituras tratam tem a ver com saúde, tem a ver com pessoas capazes de lidar com a existência, com as fragilidades, pessoas capazes de não usar as suas cicatrizes como alimento que as faz levantar a arma para atingir o outro, para agredir o outro. Acredito que a santidade que Deus nos dá é o que gera em nós a possibilidade de, apesar de quaisquer coisas na nossa história, nos tornarmos as melhores pessoas que podemos ser ao longo da nossa vida. Para quando chegar a última hora, a gente poder parar, talvez em relance olhar para aquela história que dizem, passa pela cabeça daqueles que estão partindo como um filme rápido, e ter essa experiência e não precisar lamentar por coisa alguma, mas simplesmente dizer para Deus, toma, Senhor, essa é a minha oferta, essa é a minha existência, tudo de bom foi por causa da tua presença, e tudo de mal eu recebi o perdão,
por tua graça. Eu estou em paz. Esta é a igreja que prevalece, creio eu. Creio que os irmãos têm sido uma igreja assim. Os irmãos continuem sendo uma igreja assim. Os irmãos estão aqui, os irmãos ocupam tantos lugares ao longo da sua vida, seja uma dádiva de Deus para a história. Que o nome de Cristo, na história de cada um dos irmãos, também na minha, seja exaltado, seja honrado pelo tipo de gente que a gente se torna, por causa da presença dEle, da graça dEle, do amor dEle, da misericórdia dEle sobre nós. Em nome de Cristo que seja assim. Amém.